as principais vitaminas e minerais que eu destaquei, elas possuem uma importância incrível, né? Nos transtornos de ansiedade, tá? O zinco, o selênio, o ferro, o cobre, a vitamina D, magnésio, manganês, né? E a vitamina B12. Inclusive a vitamina B12, curiosidade, né? Ela é importantíssima e tem muita quantidade no nosso organismo, principalmente na formação das nossas células do sangue, né? O zinco, a gente não sabe se ele ainda é um dos principais, né? Mas entre ele e o magnésio, a importância do zinco é muito grande, né? Ele participa da formação dos neurotransmissores, noradrenalina, né? Entre outros. Participa na formação facilita, né, a neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de estar renovando, tá? Ajuda na maleabilidade do pensamento. Na verdade, o zinco, né, a maleabilidade do pensamento, ele tem uma característica muito fundamental de facilitar, de moldar o cérebro, tá? Aí a gente pode encontrar nesses alimentos, né, e destacando cereais e castanhas, né, que são sementes também, que são riquíssimos em zinco, tá? A sua dosagem é importante, muito importante, né? Não é um caráter emergencial, tá? Um caráter ambulatorial, tá? Então você vai lá, passa no ambulatório, no psiquiatra, e ele vai ver se realmente você, dependendo, né, da situação, logicamente, ele vai dosar o zinco, tá? O selênio tem uma função antioxidante, tá? Essa função antioxidante do selênio funciona assim. A gente sabe que o nosso organismo é formado por milhares de células. Então as células desempenham, né, cada uma desempenha papéis importantíssimos e extremamente específicos, né? Essa especificidade, esse papel, esse desempenho vai gerar resíduos no nosso organismo. Esses resíduos, né, nós chamamos de substâncias antioxidantes. São os radicais livres, substâncias hidrogenadas, né? E aí vai. Logicamente, o nosso sistema excretor elimina aí uma boa quantidade, mas querendo ou não, ela está sendo produzida diariamente, né? E o selênio tem essa função de proteção, tá? Regula a tireoide. A tireoide produz os dois principais hormônios, né? Que é o T3 e o T4, a triodontironina e a tiroxina, tá? Esses hormônios são importantíssimos no nosso organismo para atividades metabólicas. O ferro, né? Ferro, importantíssimo na formação da hemoglobina, tá? Na formação da tirosina, que possui um papel fundamental na formação de um importante neurotransmissor, que é a noradrenalina, tá? Atua na função tiroidiana também, juntamente com o selênio. Então, importante você dosar o ferro e também dosar a ferritina, tá? A ferritina ela é um armazenamento do ferro no organismo, tá? É uma substância que armazena o ferro no nosso organismo. E importante você dosar o ferro juntamente com a ferritina, tá? Aí vai. Se o ferro estiver normal,
e você tiver com uma hemoglobina, por exemplo, lá na trave, né, próximo da referência inferior, logicamente você vai pedir uma dosagem de ferro e ferritina. Se a hemoglobina estiver normal, não há necessidade, né? O ferro e a ferritina não seria necessário estar sendo pedido, né? Está sendo dosado, tá? Também possui uma grande atuação na função tiroidiana, tá? O ferro, e ele é encontrado principalmente, né, castanhas, vegetais, no fígado, né? Como vocês veem na imagem ali, que é uma fonte rica em ferro, tá? O cobre não é importante, mas quando ele se encontra aumentado, passa a ser importante, né? Aí é o causador dos transtornos, tá? Então, o zinco, juntamente com o cobre, eles competem, né? Faz uma competição, ou seja, eles sobrepõem, né? Olha só, ali tem uma gangorra, para vocês entenderem melhor. A parte de baixo tem que ser cobre, e a parte, né, mais alta tem que ser o zinco. Se você faz reposição de cobre, automaticamente você tem uma deficiência de zinco. Então a gente viu que no início o zinco ele é muito importante, tá? Já a vitamina D, ela é uma reguladora, né, da neuroimunidade e imunidade inflamatória, tá? Importantíssima a vitamina D. Diminui a uma das principais interleucinas que levam mensagens, né, de forma aleatória e são consideradas prejudiciais. Então, por exemplo, você tem uma baixa quantidade de vitamina D, você vai ter um aumento dessa quantidade dessas interleucinas, tá? Que não é importante, que também provoca esses distúrbios de ansiedade, tá? Ela participa fundamental, né, na produção de dopamina, tá? É uma das matérias-primas para a formação de dopamina. Também faz um efeito antioxidante, né? Protege as células do nosso organismo contra os radicais livres presentes aí, né, no nosso dia a dia, e é associada a insônia e depressão, tá? Então é importante dosar, tá? Níveis baixos de vitamina D podem estar provocando ansiedade, tá? Magnésio auxilia no sono, né? Caracterizado por prevenir cefaleia, sensibilidade periférica, tá? Sensibilidade periférica é sensibilidade ao frio, ao calor, né? Qualquer uma coisa pontiaguda, tá? Então aumenta a sua sensibilidade com o aumento do magnésio, tá? Então a reposição deles é realmente a critério médico, tá? Existe um estudo que fala sobre a relação do magnésio com o cálcio, tá? Isso a nível, né, de encéfalo, de cérebro, tá? A nível cerebral, não a nível orgânico, porque às vezes você precisa repor cálcio, né, em algumas situações, mas você tem que saber que pode provocar outras coisas a níveis cerebrais, como transtornos de depressão, tá? Então, o cálcio, ele é um agitador, o magnésio é um calmante, tá? Então, se você tem uma quantidade alta de cálcio no seu cérebro, você está agitado, tá? Preocupado. Se você tem uma quantidade baixa, você está relaxado, tá? E isso tem que ser controlado. Então, cálcio, né, o cálcio iônico, ele é muito mais
atrativo como exame do teu cálcio total para nessas dosagens. Tá? Aí na critério médico eles usam muito glicinato de malato, né? A fonte, né? O abacate, cereais, folhas, banana, tá? Manganês. Também manganês, como cobre, né? Não é importante em excesso. Tá? Em excesso ele pode provocar algumas irritabilidades, né? algumas causas como irritabilidade, ansiedade e sintomas parkinsonanos. Tá? Ali é um K no lugar do N, tá? Parkinsonanos. É aquele sintoma onde a pessoa anda que nem um robozinho, né? Então ela precisa procurar urgentemente um auxílio médico, tá? Geralmente é associado a pessoas que moram ou trabalham próximo de siderúrgicas, né? Mineradoras, principalmente mineradoras. A vitamina B12. A vitamina B12, ela, como eu havia dito, né, também tem a sua importância, tanto quanto o zinco. Tá? Porém, a função dela principal, né, além de participar também da formação de neurotransmissores, ela tem um papel fundamental na proteção da bainha de mielina. Tá? Então, o que é a bainha de mielina? Imagine um fio de cobre na tomada da sua casa. Né? Dentro tem o cobre, que é o cobre misturado com outras ligas metálicas, e por fora tem a capinha, que é o plástico. Esse plástico é a bainha de mielina. Tá? Então, o que o plástico do fio faz? Ele vai proteger, e além de ele proteger os impulsos, né, ele vai evitar que você perca sinais para outras partes do corpo. Tá? Então ele protege, e a proteção faz com que o feixe elétrico seja unidirecional, tá? E extremamente regular e não se perca, né, pelo caminho, ok? Importante salientar também que a vitamina B12, ela é importante ser dosada também, né? Justamente nessas ocasiões de deficiência. Tá? Então, existe a suplementação, que é o medicamento, né? A vitamina B12, ela tem várias formas, né? Gotinhas, né? Injetável, tá? E comprimido, né? Comprimido, ele até fácil, até tem uma dificuldade de estar sendo absorvido pelo nosso intestino. Mas a gotinha não tem porquê, mas a gotinha é mais complicada. Não tem estudos que comprovam essa absorção. Então, assim, em casos graves de baixa vitamina B12, né, que associaram também à anemia, né, junto com folatos, o ferro, que tem que ser dosado, ela vai causar, né, no indivíduo a falta, né, vai causar no indivíduo esse distúrbio a nível cerebral. Tá? O nosso organismo usa muito ferro, folato, B12, usa demais. O cérebro não usa muito, né? Quem usa mais é a formação das nossas células, tá? Assim como outras substâncias, como por exemplo o G6PD, que é utilizado na formação da membrana das nossas células. Então, essas glicoproteínas tem bastante no nosso organismo, e tem parte do nosso corpo, por exemplo, a formação do sangue,
que é um órgão muito grande, né? Uma pessoa aí de mais ou menos 80 quilos tem quase 5 litros de sangue. Então, para você formar esse tipo de sangue, você usou muito ferro, muito folato e muita vitamina B12, tá? Então, a baía de Merina também usa isso, uma pequena parte, mas usa. Então a reposição é indispensável. O excesso não tem problema, ela é hidrossolúvel, tá? Então você toma o excesso e o seu sistema excretor consegue eliminar isso facilmente. Ok? Bom, fica aqui a parte, né, gente? Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu fico muito feliz de estar participando desse evento e agradeço a todos vocês aqui, tá?